Eu estou observando, ó, I0, peguei aqui o I0, tá? Então tem uma modificação sim, vou pegar esse termo aqui, Xi sobre 2, aí a zero, é isso que ficou faltando, né? Sim, sim. Dentro do DI, quer dizer, aqui dentro eu estou pegando a divergência e tem um C sobre M0. Deixa eu botar aqui, tem um C sobre M0. Então eu estou pegando, eu esqueci realmente, eu pulei, eu fiz aqui I0, esqueci desse cara e isso aqui é zero. Então, estava faltando esse termo aqui, eu entrei com ele na energia do 0, 0, mas eu esqueci de entrar com ele no momento. Você tem razão, Gabriel. Então ficou assim, ó, Xi sobre 2, vetor de point, ou vetor potencial, aqui é Φ sobre C, e aqui é C sobre M0. Então C cancela, então fica Xi sobre 2 por 0, então vai aparecer um termo aqui, que vai ser A vezes Φ, então vai aparecer um termo aqui que vai ser... então é interessante, o vetor de point, ele é alterado pela presença desse termo aqui, FIA. Eu esqueci, perdão aí. É termo cruzado, né? Da mesma forma que tem E com B e o fio com A. Então, consegue interpretar esse... então a gente pode se perguntar a vocês para fazerem uma avaliação de quanto esse termo afeta a pressão de radiação. Nossa, Oi? Coloca energia nos próprios potenciais. Né? Isso, coloca energia nos próprios potenciais. Mas é interessante que, ao fazer isso, uma vez que a energia está relacionada ao potencial, no caso é o potencial quadrado, né? É o potencial quadrado, aqui é o termo de massa, é quadrado. Sim. E aí, aqui como o Henrique observou, é interessante, ó. Obrigado aí pela correção do Gabriel, que foi crucial, porque realmente o potencial vetor, deixa eu falar, o vetor de ponte não muda, não muda. Ele pega o termo de troca, altera o potencial vetor, colocando um termo proporcional a A. E de fato, né, quer dizer, então esse termo aqui, ele vai contribuir, se a gente pegar, então a gente pode fazer o seguinte, para fazer aquele exercício que a gente fala na física fundamental, né, física 4, eu acho, que era relacionar a pressão de radiação com o vetor de point. O que a gente faz? A gente pega a onda plana, expande, ele pega uma solução de onda plana, quer dizer, eu vou ter o potencial aqui, isso aqui pode dar um cosseno de, aqui vai dar um cosseno que deve ter um termo de 1/4, né? Então, acredito eu que a pressão de radiação vai aumentar devido a esse termo aqui. A gente pegando solução de onda plana, então a gente fala, depois tira a média do cosseno ao quadrado, que é 1/2. Então, esse termo aqui de troca, ele contribui para aumentar. Quer dizer, a gente pode imaginar isso, porque quando a onda chega, né? Se ela tem massa, ela vai conseguir mais momento. Além, exatamente, além da parte só de energia, de momento que vem da energia, tem a parte de momento que vem da massa. Quer dizer, ela vai transferir mais momento para fazer uma pressão de radiação maior. Mas é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, porque eu não cheguei onde eu queria. Ele está só querendo chamar a atenção. Nós construímos o tensor de energia-momento usando, então, a formulação direta, vou dar um intervalo agora, né, em termos das equações de campo. Agora, vamos lembrar da aula passada que a gente, em geral, independentemente do Lagrangiano e do campo, vou pagar isso aqui, independentemente do Lagrangiano e do campo, nós tínhamos estudado aquela expressão que a gente fala, tensor de energia-momento canônico. A gente fez aquela ideia, o Lagrangiano é uma função de x, a gente tem invariância sobre translações, desenvolvia, né, a derivada em relação a x, a gente chegou a essa conclusão aqui. Devido à conservação, devido à invariância por translações espaço-temporais constantes, né, que eu vou fazer uma translação espaço-temporal, e o Lagrangiano é invariante sobre essa transformação, então a gente chegou na aula passada à seguinte conclusão, que havia um tensor canônico, que a gente chamou de tensor de energia-momento canônico, mini. Se eu tivesse uma fonte externa, aqui aparecia aquilo que a gente chamava de derivada Thiori, que era a derivada só a medição da dependência explícita do Lagrangiano. Então, a gente chegou a essa equação na aula passada. Claro, aqui estão os termos de fonte. Para poder ter a dependência explícita, por exemplo, aqui é campo. Mas a gente chegou à expressão do tensor canônico. O tensor canônico ele era dado dessa forma. Derivada do Lagrangiano em relação a dni de qualquer que seja o campo, e aqui a derivada dni do campo, e aqui menos o delta mini Lagrangiano. Então, ao invés de fazer tudo isso que nós fizemos aqui, a gente pode pegar direto esse Lagrangiano, considerando que o nosso campo é o campo A,
Portanto, o nosso φ, nesse caso, é o campo A, vamos dizer, componente AK, que o índice B e I já estão comprometidos, né? Eu vou botar aqui o meu campo φ é o meu campo AK. Pronto. Então é só pegar esse lagrangiano aqui, fazer essa operação e a gente chega ao tensor canônico para comparar com o tensor que nós observar que é o seguinte: se o termo de própria força, se não tiver massa, se a gente quiser reobter Maxwell, é só fazer o psi igual a zero aqui e fazer o psi igual a zero aqui, e aí a gente tem o tensor de energia e momento característico da teoria de Maxwell, da formulação de Maxwell, que é invariante de Gauge. Ó, aqui invariante, o F não varia e nem o F, só aparece F, não aparece potencial. E outra coisa, ele é simétrico. Se eu trocar o Mi com o K, né, esse termo aqui fica igual a esse, isso aqui é simétrico, indicado, isso aqui é matriz de identidade. Então, esse tensor de energia e momento aqui, no caso de Maxwell, ele tem duas características importantes. Se eu pegar esse tensor aqui, no caso de Maxwell. Primeiro, ele é invariante de Gauge. Ele é invariante. Segundo, ele é simétrico. T de K é igual a T de K. Então, ele tem duas características importantes. Por que a característica da simetria é importante? Por que a característica da invariância de Gauge é importante? Invariância de Gauge, obviamente, porque o que a gente espera é que a energia e o momento não dependam, né, da transformação de Gauge. Então, no caso de Maxwell, realmente é invariante de Gauge. E ele é simétrico. Por que a gente gosta de um tensor de energia e momento simétrico? Porque não é gravitação. Quem se acopla com as equações de Maxwell é o tensor de energia e momento. E a equação de Maxwell, a equação, se não houver torção, ela é simétrica, né? Quer dizer, R mini, que é o tensor de Ritz, menos o meio de G mini R, e aqui eles têm menos K2, constante de Planck, né? E aqui tem o tensor de energia e momento, que é mini. Então a gente sabe que quem se acopla com a métrica é o tensor de energia e momento. O acoplamento mínimo da gravitação, da mesma forma que uma corrente se acopla ao campo eletromagnético, no caso da relatividade, a corrente é o tensor de energia e momento. Quem é a corrente da relatividade? É quem carrega energia e momento, que gera gravitação. Aqui é quem carrega a carga e momento magnético, que gera campo elétrico. E aqui é quem carrega energia e momento. E aí o campo é o AMI. Aqui o campo é o Gemini. Então, quer dizer, esse é o que a gente espera é que quem se acopla com a métrica é o tensor de energia e momento, mas a métrica sendo simétrica, o tensor de energia e momento ele deve ser simétrico também. E de fato aqui esse tensor de energia e momento é simétrico. Então, trabalhando como a gente fez, trabalhando com as equações de campo, a gente ganhou um tensor de energia e momento que tem todas as propriedades desejadas. Ele é invariante de Gauge, porque ele descreve energia e momento, isso não deve depender do Gauge, e ele é simétrico. Agora vamos trabalhar no formalismo canônico. Vamos ver que essas condições vão desaparecer. A gente, na verdade, tem mais de um tensor de energia e momento. Na teoria de campo, a gente tem que saber com qual tensor de energia e momento a gente vai trabalhar. O que a gente espera é o chamado tensor de energia e momento melhorado, que é o chamado improved energy moment tensor. Ele tem que ser simétrico e variante Gauge. O canônico não é. E aí, o que fazer com o canônico? Como recompor o momento canônico para eu chegar ao momento correto. Se eu não usar as equações de campo como nós fizemos, se eu fosse cegamente, né, vamos ver, esquema Enem, aplicar fórmula, eu aplicaria essa fórmula aqui. E aí, ao aplicar essa fórmula, a gente vai ganhar um tensor de energia em momento ruim. A gente vai ver que ele não é nem simétrico, nem invariante de Gauge. Aí você ficaria, se eu aplicar a fórmula, meu tensor de energia em momento é ruim. Mas ele é o único que eu tenho. Aí a gente vai ver, não, a gente pode passar de um tensor de energia em momento ruim para um bonzinho, que aí a gente chama de improved. Ele é melhorado. Como eu faço esse procedimento? Aí tem um procedimento chamado Belinfante-Rosenfeld, que a gente vai ver depois. A gente vai precisar primeiro introduzir o tensor de spin. O que a gente vai compreender é que o formalismo canônico, ele te dá um tensor de energia-momento que não é simétrico, como a gravitação pede. A gravitação pede que ele seja simétrico. Mas qual é a fonte de não simetria do tensor de energia-momento? Nós vamos ver que é o spin.
E o campo eletromagnético ele tem spin. Isso é semelhante ao que acontece no background dos fluidos. Como? No meu Ah, teu background é mecânica dos fluidos, sei. Mecânica dos fluidos, tensão das tensões. O ferrofluidos, por exemplo, ele não é simétrico por causa do momento magnético associado, momento angular associado ao momento magnético. Isso, é por causa do momento angular. Então é isso, o momento angular ele mexe com a simetria. Vamos discutir isso. É isso que eu pergunto, inclusive essa é uma que eu queria fazer, porque no caso tridimensional, assim, na covariância, a simetria do tensão das tensões reflete a conservação do momento angular Isso, local. exatamente. E aí, então já adiantou que tem essa mesma associação. Perfeito. Eu vou te pedir depois aqui no curso, se você quiser preparar um seminário, para dar para aqui para gente, um dia, por exemplo, que eu não tiver, não é que eu saiba tudo que você sabe, não, eu até gostaria de estar aqui, mas assim, para encher, fazer um cover, né? Poder aproveitar, por exemplo, na semana que vem, tem uma semana aí que eu não vou poder dar aula, aí você podia organizar um seminário de 2 horas sobre essa relação da hidrodinâmica, né, com a mecânica dos fluidos, com o eletromagnético, porque tem um mapa que você faz, né, a velocidade, o campo de velocidade, eu não sei se é o campo elétrico, é o potencial, eu sei que tem um mapinha que você faz, uma translação, uma tradução da mecânica dos fluidos para o eletromagnetismo, né? Eu já vi essa tradução em algum paper do Jaquive, mas seria interessante, você pode dar um seminário para mostrar a relação. Ferro-hidrodinâmica. Quando você trabalha com fluidos, tem spin. Tem momento magnético associado. Ah, certo. E aí o nosso tensão das tensões, a tensão não é simétrica. Esse ferro que você está dizendo é por causa do ferromagnetismo, por causa do spin, né? Interessante. Porque o fluido é ferromagnético. Entendi. O fluido é ferromagnético. Então, isso é interessante. Você fazer o essay sobre isso seria bom, porque eu posso ler com prazer e passar para os colegas aí saberem, e você fazer um seminário também sobre isso seria legal, tá bom? Tá bom? Serve para todo mundo. Então, pessoal, são 6h20, eu vou dar um intervalo até 6h35. Pois não, Dário? Quando a gente trabalha com acelera no time de campo, a gente pega, digamos que tem 4 equações de movimento. Tá. O tiro, o piriri, etc. E ele é simétrico e tudo, mas não necessariamente invariante de gauge. Sei. E daí, mas quando você tira a partir da lagrangiana, certo, da simétrica invariante de gauge. Entendi. Certo. Então, a pergunta que ainda não é clara responder é se quando você está com a lagrangiana, você está com os 4 campos, então ali está tudo certinho. Agora, quando você divide em equações, você picotou. Certo. Isso. Será que quando você picotou, você, digamos, pode não ter a invariância de gauge individualmente? Isso, sem dúvida. Mas o que vai contar vai ser o geral. Isso. Vai contar o geral. O fluxo de energia é o que vem da lagrangiana. O total é invariante de gauge, né? Isso que importa. Claro. Mas das equações de movimento, não necessariamente. Certo. Perfeito, faz sentido. Faz sentido, sim. E daí, vamos dizer, mas será que você teria, cada equação de movimento teria uma lei de conservação? Sei. Ou é pseudo? É pseudo, isso. A lei de conservação é global, do sistema todo. Da lagrangiana. É do sistema todo. Pois não? Eu tenho 2 perguntas. Uma... Com base no teorema de Noether, sabe? É uma só com base no teorema de Noether. Por que com base no... Porque o teorema de Noether, ele te estabelece, já vou lá, tá? Que você tem vamos dizer, a transformação que está associada àquela simetria, quer dizer, aquela transformação de simetria que leva a uma lei de conservação, ela é caracterizada por um conjunto de parâmetros. No caso da translação, você tem aquele parâmetro epsilon. Agora, se você tivesse múltiplas equações de conservação separadas, é como se você tivesse vários parâmetros de gauge. Na verdade, você tem um só. Então, na verdade, a tua lei de conservação é ligada a um único parâmetro. Você tem uma única lei que você pode quebrar em várias, mas, na verdade, a lei de conservação que conta é a global. Então, você teria uma lei de conservação só. Mesmo que, às vezes, se você pegar campo livre, se você pegar um campo desacoplado de outro campo e os campos não interagem, você vai ter uma lei de conservação de energia e momento daqui e vai ter uma daqui. Aí você fala, então tem 2 leis de conservação? Não, você está dizendo simplesmente o seguinte: como os 2 campos não interagem, a energia desse sozinho é conservada e a energia desse sozinho é conservada. Mas a energia do sistema é a energia dos 2, é a soma dos 2. Só que cada uma é conservada porque os 2 sistemas não interagem. É como se fossem 2 partículas livres. Então cada uma tem energia cinética constante. Se elas interagem, a energia total é conservada, mas as energias cinéticas não. Então eu diria que o teorema de Noether, porque o teorema de Noether já me diz, eu tenho
O que é fundamental na transformação de simetria é que eu tenho, por exemplo, um conjunto de parâmetros. E as leis de conservação, elas saem, tem tantas leis de conservação quanto escolhem os parâmetros. No caso da translação, que é a energia que você está falando, eu tenho esse quadro vetor. Tem 4 componentes, obviamente. Então, a lei de conservação que vai sair daí, a lei de conservação que sai é sempre uma corrente. Então, essa corrente, ela ganha os atributos que o parâmetro da transformação tem. Então, o Teorema de Noether diz o seguinte: eu tenho um conjunto de parâmetros epsilon A. Então, eu vou ter leis de conservação para cada parâmetro A, eu vou ter uma corrente conservada. No caso desse A ser, não ser um parâmetro, não ser um índice interno, ser as translações espaço-temporais, esse índice aqui é μ. Então, você vai ganhar esse objeto aqui, que é o nosso T-μ. Na verdade, T-μ é isso aqui. É a corrente de Noether associada às translações. Mas como você tem, e aqui dentro você tem a energia J0,0. Então, como você tem uma família de um parâmetro só, quer dizer, um parâmetro quadrivetorial, você só vai ter uma corrente tensorial. Então, a lei de conservação é para o sistema todo. Você não tem várias leis de conservação separadas, não, porque você só tem um parâmetro, certo? Essa é a ideia. Fala. A primeira pergunta é se, mesmo esses dois tensores se diferindo essas características de simetria e variância de gauge, se as quantidades conservadas são combinações das quantidades conservadas dos outros. Vamos ver isso. Ou se tem quantidades independentes. Vamos ver isso. Tá certo. E a outra pergunta, eu vou perguntar, já tem algumas aulas que geralmente aparece, é que parece um pouco místico para mim como você encontra... João gostou da palavra místico, né? Quando você falou místico, ele levantou a cabeça aí, né? Parece um pouco... Essa palavra mexe com a gente, né? Fala aí. Parece um pouco místico como parece a equação de continuidade. E quando você vai construir essa equação de continuidade, como é que você sabe que a quantidade conservada, antes de fazer, como é que você sabe que a quantidade conservada é associada à translação no espaço-tempo e não outro tipo de transformação? Sei. É claro que depois que você vê ali que tem densidade de energia, você automaticamente associa o tensor energia-momento. Antes de fazer, como é que você sabe? Isso tem a ver com Repetir a pergunta para o você. A pergunta é: quando você vai construir a partir das equações de movimento o tensor energia-momento, como é que você sabe? Pelo primeiro método do nosso É o primeiro método. Como é que você sabe que o que vai aparecer é o tensor energia-momento? Ou seja, como é que você sabe que a transformação que você está implementando é uma transformação espaço-tempo, não é esse tipo de transformação? Pelo seguinte, olha só. Nesse caso é porque você já sabia que aquelas equações eram as equações de Maxwell, enfim, você está aplicando ali, você tem a corrente e você está aplicando um campo elétrico, então você já está fazendo uma... Mas eu acho que é certo. Isso seria, vamos dizer assim, é uma maneira de ver, mas eu acho que tem uma coisa mais profunda por trás disso. A maneira, não, está certo também, tá certo, mas a maneira mais profunda é a seguinte: o que nós fizemos aqui? Nós pegamos as equações de movimento. Indo para o formalismo lagrangiano, o que são as equações de movimento? dμ, dl, vamos colocar assim, dμ menos dφ, dose, são as equações de ordem variável, são as equações de movimento. O que nós fizemos quando nós pegamos a equação de campo eletromagnético e multiplicamos por F nica? Eu estou multiplicando, na verdade, pela derivada do potencial. Quando você faz uma translação, o que é a translação do campo eletromagnético? Lambda, a linha μ de x' é igual a μ de x. Isso é como um campo reage a uma translação. Quer dizer, quando a gente faz translação entre dois sistemas coordenados, os campos se comportam como se fossem grandezas escalares. E aí você pode fazer aquela famosa expansão. A linha μ de x mais epsilon é igual a μ de x. E aí você faz a expansão em Taylor aqui, e aí você tira que o delta μ nada mais é do que menos epsilon i dμ. Então, quer dizer, a translação de um campo,
A variação de um campo sobre translação é a sua derivada, basicamente. Quando você pega a equação de campo e você está multiplicando pelo f ni kappa, o f ni kappa, como a gente fez, a gente, na verdade, está pegando a equação de campo e está multiplicando ela pela variação infinitesimal do campo sobre translações. Mas isso aqui, se a gente esquecer a equação explícita, isso aqui já é a equação geral, de Euler-Lagrange. Se você multiplicar essa equação aqui pela variação sobre translação do campo, o que você está fazendo? A variação do Lagrangiano em relação ao campo vezes a variação do campo. A variação do Lagrangiano em relação à derivada do campo, você pode escrever esse termo aqui, você pode deslocar essa derivada para cá, é a variação da derivada. Então, quando você acopla a equação de campo com a derivada do campo, que é o f ni kappa, se você olhar por aqui, o que você está dizendo no final de tudo, tudo isso te conduz a esse fato que o Lagrangiano é um escalar sobre translação. Então, o que você obtém é invariância sobre translação dos dois casos. Quer dizer, quando você multiplica a equação de campo pelo f ni kappa, na verdade você está multiplicando a equação de campo, a equação de Maxwell, de troca, pela variação do campo sobre translações espaciais, que é o que a gente obtém, no tensor de energia e momento. Como é que a gente obtém o tensor de energia e momento? Você diz, a variação do meu Lagrangiano em relação a xmi é a variação do Lagrangiano em relação a φ vezes a derivada de φ, mais a variação do Lagrangiano em relação a dmi φ vezes dmi dmi φ. E, eventualmente, se tiver fonte, mas vamos supor que não tenha dependência explícita em x. E aí aqui você usa a equação de Euler-Lagrange. E aí o que você ganha aqui? Você ganha que isso aqui, para você, é dmi de dl de dmi φ menos del dmi l. Então, quer dizer, quando você multiplica a equação de Euler-Lagrange pela variação do campo por translações, o que você está fazendo é esse desenvolvimento. E lá, quando você pega a equação de Maxwell e multiplica por f ni kappa, você no fundo está multiplicando pela variedade, é a mesma coisa, por isso não acontece isso, certo? Agora, só para chamar a atenção, finalmente eu vou aumentar o intervalo, pode deixar. Só para chamar a atenção aí, então, o que a gente também poderia olhar, olha na mecânica clássica, tudo isso sai da mecânica clássica. Quando você pega a equação de Newton, vamos dizer assim, a força é igual dPdt, né? A variação do momento, que é massa vezes a aceleração, é uma força, uma força conservativa. Essa força aqui, ela tem um gradiente de potencial, vamos dizer, menos ddx de v. Então você está pegando a equação de Newton. Se você multiplicar a equação de Newton por x ponto, o que você está fazendo? Você está multiplicando. Se você fizer uma translação temporal, x' de t' é igual a x de t. Ou seja, ΔX é menos a translação do tempo, derivada temporal de x. Quando você multiplica a equação de Newton pela derivada da coordenada, no fundo você está multiplicando a equação de Newton pela variação infinitesimal da coordenada sobre translações temporais. E se você jogar aqui naquela equação, imediatamente essa equação aqui está te dando que ddt, esse termo aqui vai ficar mx dois pontos vezes mx ponto, é um meio de mx ponto ao quadrado, que é justamente a energia cinética, e dv dx vezes x ponto é a mesma coisa que ddt do v, pela regra da cadeia, deriva em relação a x, deriva x em relação a t, isso vem para cá com sinal positivo. Isso aqui é igual a zero. Então, quando você multiplica a equação de Newton pela variação, pela velocidade da partícula, digamos assim, o que você ganha é a conservação da energia total. Então, é a mesma coisa que a gente está fazendo em questão. Você pega a equação de Newton do campo, que é a equação de campo, a equação de Euler-Lagrange, multiplica pela variação do campo. Só que agora, o campo depende de t e de x. Então, você não multiplica só pela derivada temporal do campo, você multiplica pela derivada temporal e pela derivada espacial do campo, pelo gradiente também. Então, quando a gente pega a equação de Euler-Lagrange e multiplica por isso aqui,
Na verdade, a gente está multiplicando pela variação infinitesimal sobre translações temporais. Ele sai energia por isso. Já era de se esperar. Mas, claro, aí a gente interpreta como energia. Você já podia esperar como você queria, tá bom? Então deve ser 6,5. Vai. Mas aí, Isso. Fala aí, lá. minha, Intervalo não é institutando. Transformação temporal, vamos lá. se você tivesse que fazer um sistema, como falando tem 4 campos, são interdependentes. Eles se interagem, eles estão mixados. Estão ligados. Agora você tem esse truquezinho. Entendeu? Você multiplica Cada equação do campo pela sua variação. pela sua variação. E daí você tem uma lei de conservação. Como se você tivesse 4 leis de conservação. Você teria, e daí você diz, o truquezinho funciona. Porque isso aqui, né? Vai dar uma lei de conservação. Será que você atomizou as leis de conservação? Ou você atomizou e não obedeceu, como você falou, Nether? Sei. Ou você só tem uma geral, que é de Nether, e não tem essa atomizar é sei lá, que pelo truquezinho você atomiza. Mas falsamente, pelo seguinte, porque pelo truquezinho, se os teus campos no Lagrangiano, se tiver vários campos no Lagrangiano, mas eles tiverem em interação, tiverem termos misturados, a equação de campo de um vai envolver o outro. Então, quando você multiplicar aquela equação de campo pela variação daquele campo, você vai estar, os outros campos vão estar presentes nessa equação. Então você não vai conseguir tirar uma equação de conservação separada sozinho. Você vai ter que iterar as equações de conservação, as equações multiplicadas pelos respectivos campos, pelas derivadas dos campos. O que você vai ganhar no final do dia é a mesma coisa, é um tensor de energia-momento do todo. Você não atomizou, né, como se você tivesse várias leis de conservação independentes, a não ser sim que os campos sejam livres. Se cada campo do Lagrangiano for livre, você faz tudo para esse campo, separadamente de tudo para esse campo, separadamente de tudo para esse campo. Mas na verdade a energia do sistema não é só a energia desse. A energia do sistema é a soma de todas as energias. Então, na verdade, o que você faz sempre é ter que somar todos os tensores de energia no momento. Você não pode ter uma lei de conservação para cada campo. Isso aí é formal. É só formal isso. Tá certo? Vamos pegar um intervalo de 15 minutos aí. Então, 6h50, 15 minutos, 10 para 7.